Olá, esse é o canal O Ensino Religioso Fundamental. Eu sou o professor Patrick Rocha. Nós estamos aí na aula 6, nossa série de aulas, e é voltado para o oitavo ano. E o tema de hoje é Jesus Cristo e o Cristianismo. Então vamos fazer uma reflexão sobre esse tema, ok? Quem foi Jesus Cristo? Jesus Cristo foi um líder religioso judeu que viveu há mais de 2000 anos. Ele ensinava sobre amor, perdão e justiça. Ficou conhecido por suas parábolas e por ajudar pessoas pobres e doentes. Seus seguidores acreditavam que ele era o Messias prometido. Sua vida e ensinamentos deram origem ao cristianismo. Claro, gente, isso aqui é um resumo do resumo do resumo do resumo. Então, aqui para os cristãos, Jesus é Deus, faz parte da Trindade Santa, é aquele que veio para salvar, ok? Ensinar o amor, o perdão, vários ensinamentos interessantes. Aqui a gente vê Jesus ensinando as multidões, certo? O contexto histórico de Jesus. A época que Jesus nasceu, viveu, era assim. Jesus ele viveu na região da Palestina, dominada pelo Império Romano. Então, a dominação ali era do Império Romano. Então, as pessoas que viviam ali, realmente, elas não estavam satisfeitas com o Império Romano, não. Mas assim, era o poder militar, o poder político dos romanos que dominava. Era um período de conflitos políticos e religiosos. Muitas pessoas esperavam um líder que trouxesse libertação, principalmente a libertação dos romanos, do Império Romano. Tá ok? Nesse cenário, Jesus pregou um reino de paz e compaixão. Suas mensagens atraíam multidões. Então a gente vê aqui, inclusive a cena de um filme de Jesus, se não me engano, do Mel Gibson. Aqui a gente vê um centurião romano, roupas romanas, vestimentas romanas, e aqui o julgamento de Jesus. A gente também vê algumas, a época do Império Romano, as competições. Os ensinamentos de Jesus. Jesus ensinava que todos deveriam amar a Deus e ao próximo. Valorizava a humildade, o perdão e a solidariedade. Suas histórias simples ajudavam as pessoas a entender valores importantes. Ele criticava injustiças e defendia os mais fracos. Sua mensagem mudou a forma como muitos viam a vida. Então, aqui Jesus ensinando as multidões, ele atraía muitas pessoas segundo os relatos bíblicos. A morte e a ressurreição. Jesus foi condenado à morte pelos romanos após pressões de líderes da época, tanto os líderes religiosos como líderes políticos. Seus seguidores acreditam que ele ressuscitou 3 dias depois de sua morte, na Páscoa. A ressurreição se tornou o centro da fé cristã. Para os cristãos, ela significa vitória sobre o mal e a morte. Esse evento fortaleceu e espalhou sua mensagem. Então aqui a gente vê a figura de Cristo na refeição, na comunhão com os outros apóstolos, ele sendo crucificado e depois ele ressuscitado. Os apóstolos e a expansão da fé. Após a morte de Jesus e também sua ascensão, seus apóstolos continuaram a divulgar seus ensinamentos. Eles viajaram por várias regiões do Império Romano, enfrentaram perseguições, mas não desistiram. Muitas comunidades cristãs começaram a surgir. Esse movimento marcou o início do cristianismo. Então, gente, o início do cristianismo foi logo após a morte de Jesus, com a organização ali dos apóstolos, daqueles que estavam com Jesus e depois aqueles que nem conheceram Jesus pessoalmente, como Paulo. O apóstolo Paulo não conheceu Jesus pessoalmente em vida. Por exemplo, a gente vê a figura de Pedro, que inclusive sofreu uma morte na cruz também e colocado de cabeça para baixo. Então aí a gente vê os apóstolos que expandiram o cristianismo, Pedro, André, João, Mateus, Tomé, ok? Novamente os discípulos. A formação da igreja cristã.
Com o tempo, os cristãos organizaram práticas, rituais e lideranças. Surgiram bispos, sacerdotes e lugares de cultos. Os textos sobre a vida de Jesus foram reunidos na Bíblia. A fé ganhou mais estrutura e seguidores. Assim nasceu a igreja cristã como conhecemos hoje. Gente, né? Tipo assim, realmente vai, por exemplo, os católicos, né? Eles vão dizer que, né, nessa época surgiu a igreja católica, né? A igreja católica desde o início. Gente, tipo assim, não há uma contestação para isso, mas o nome católico eu acho que veio um pouco depois, né? Mas primeiramente começou como igreja cristã e na realidade mesmo, os primeiros cristãos chamavam-se, tinham um nome tipo Movimento dos Seguidores de Jesus, tá? Então, assim, existe aí algumas certas defensores de que, era a igreja católica, não, era somente a igreja cristã, entendeu? E era só o cristianismo, ou era o catolicismo. Então a gente vê, né, a questão da igreja, o cristianismo ao longo da história. O cristianismo, né, depois disso, teve a questão da aceitação do Império Romano, né, principalmente por Constantino. Começou a se expandir pela Europa toda, África e Ásia. Passou por perseguições e também recebeu o apoio de imperadores, como eu acabei de falar, do Constantino. Com o tempo surgiram diferentes tradições dentro da religião cristã. A fé cristã influenciou culturas, artes e leis. Tornou-se uma das maiores religiões do mundo. Na realidade, é a maior religião do mundo. Com 2 bilhões e 500 milhões de pessoas que dizem cristãs. Aí, gente, nessa conta entra católicos, ortodoxos, evangélicos, protestantes, testemunhas de Jeová, adventistas, mormons, vários grupos cristãos, tá ok? A diversidade do cristianismo. Hoje existem várias denominações cristãs, como católicos, ortodoxos e protestantes. Cada grupo tem tradições e interpretações próprias. Apesar das diferenças, todos seguem os ensinamentos de Jesus. A diversidade mostra a capacidade de adaptação da fé. Isso fortalece o diálogo entre comunidades cristãs. Gente, quanto mais antiga e maior seja a religião, né, ela também tem divisões. Essas divisões de categorias existe no islamismo, existe no budismo. Por exemplo, no budismo existe a escola do Dharma, existe a escola Zen, a Theravada, entendeu? Existem vários tipos de escola, mas na realidade são budismos diferentes. Os judeus, existem judeus ortodoxos, conservadores, mais progressistas. Dentro da Igreja Católica existem católicos que são mais progressistas, mais conservadores, carismáticos, ou que está ali no meio a meio, entendeu? Então, essa diversidade também, né, mostra também uma riqueza. Por exemplo, existe aí, dentro do próprio cristianismo, olha lá, o catolicismo, né, a ortodoxia, né, os ortodoxos que surgem lá no ano 1090, porque eles não aceitavam a figura do Papa, eles queriam, e a partir disso eles criaram um Papa nacional, né, chamado de Patriarca. Por exemplo, existe o Patriarca de Constantinopla, Patriarca da Turquia, Patriarca do Líbano. Então são padres, né, lá eles também chamam padres e bispos, e é uma igreja muito parecida com a Igreja Católica, mas, claro, com umas diferenças ali litúrgicas. A Igreja Capta, os Adventistas, a Igreja Armena, né, os armênios, as igrejas pentecostais, né, que são, aqui no Brasil a gente pode dizer que é maioria, porque são muitas, o anglicanismo, os anglicanos, me perdoe aí, o luteranismo, o metodismo, os testemunhos de Jeová, o batista, cristianismo, né? O cristianismo já está englobando tudo isso, né? O calvinismo, puritanismo, mormons, dentre outras. E religiões, gente, dentro do neopentecostalismo, novo pentecostalismo, no pentecostalismo antigo, entendeu? A gente pode citar várias igrejas, Quadrangular, Assembleia de Deus,
Congregação Cristã do Brasil, Igreja Presbiteriana, que faz parte lá dos protestantes, também tem essa diferença, né, gente? Que os protestantes não são igual aos pentecostais, os protestantes são mais antigos, ok? Então, várias diferenças que vale a pena a gente estudar e aprofundar. O cristianismo no mundo atual. O cristianismo continua influente e presente em muitos países. Igrejas realizam ações sociais e ajudam pessoas em situação de necessidade. E eu vou destacar aqui, gente, principalmente a Igreja Católica. Não que as outras não façam, mas a Igreja Católica, ela realiza muita ação social. Existem muitos hospitais, orfanatos, escolas, ONGs, que a gente chama de ONG, né, Casa de Caridade, né, para a população mais pobre. Então a Igreja Católica já fez muita coisa assim no mundo para ajudar. Existe aí trabalho também dos protestantes, de igrejas evangélicas, né? A fé cristã incentiva valores como respeito e compaixão, também convida ao cuidado com a vida e com o próximo. Jesus falou para amar o próximo. Jesus Cristo segue sendo uma inspiração para milhões. A gente vê aqui o mapa mundi, os países de cor azul são de maioria cristã. Então você vê que é boa parte do mundo, né? Aqui no Brasil, por exemplo, que eu estou mostrando aqui os cristãos, a maioria são cristãos católicos. Se não me engano, 60% da população é católica. Aí aqui os evangélicos é de 35% a 40%. Nos Estados Unidos, onde eu estou apontando aqui, por exemplo, lá a maior parte dos cristãos são evangélicos, pentecostais, protestantes. Aqui na Europa, por exemplo, também, a Espanha é um país que predomina o catolicismo, a Itália. Agora na Alemanha, na Finlândia, por exemplo, as igrejas protestantes. Aqui na Rússia, nos países da antiga União Soviética, prevalecem as igrejas ortodoxas. A Austrália, né? A parte aqui, principalmente o sul e centro da África, ok? Então o cristianismo está presente em todo o mundo, inclusive nos países. Aqui, gente, a gente está mostrando os países em que os cristãos são maioria. E os outros países que não estão aparecendo aqui em azul, não significa que não tem cristãos, mas significa que lá nesses países eles não são maiorias, mas não significa também que são pouquíssimos, ok? E é isso. Espero que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre Jesus Cristo e um pouquinho do início da história do cristianismo. Um grande abraço e até a próxima.